Ponto de partida de sexta-feira, como vocês sabem, não tem TP na minha frente, estou no meu escritório, sentado à minha mesa na frente do computador e preparando para eu responder as dúvidas que vocês trazem, as críticas, as provocações, os comentários, porque essa é a nossa prática às sextas, não é? Pois é. Tema difícil, tema, aliás, duríssimo. Os dois vídeos dessa semana foram sobre o conflito no Oriente Médio, sobre a guerra que parece que vai começar entre Hamas e Israel e tudo de muito delicado que surge com ela. Então vamos cair direto nas questões. Uma boa provocação é do Fernando MPR. Pedro, poderia explicar a ajuda de Israel na criação do Hamas e como se aplica a sua teoria da moralidade no caso? Cara, vamos lá. Essa é daquelas muitas histórias que a gente vê trocentas vezes repetida na internet e não é que não seja verdade, é que não é bem assim. Vamos esboçar esse negócio. Israel nasceu em 1947. Imediatamente após Israel nascer, houve uma guerra. 4 países árabes invadiram Israel para tentar impedir a criação do Estado judeu e fazer um grande país árabe lá. Perderam a guerra, para surpresa deles. E ali, entre o final dos anos 40 e 1973, quando acontece a guerra do Yom Kippur, os países árabes tentam invadir Israel e eliminar com Israel algumas vezes. Quando tem a última derrota, em 1973, eles chegam à conclusão, tipo, a gente não vai conseguir vencer militarmente esse país. E aí, a partir do final dos anos 60, começa com cada vez mais força um outro tipo de movimento de resistência dos palestinos, com o mesmo objetivo, tá? Com o objetivo de eliminar Israel. E isso começa por uma organização chamada OLP, Organização pela Libertação da Palestina, seu principal líder, quando a organização se torna importante. É um guerrilheiro chamado Yasser Arafat, um terrorista, alguns chamariam. Arafat, no fim, ele acaba se redimindo, ele é o cara que assina os acordos de Oslo em nome dos palestinos. E o que era a OLP? A OLP hoje é o Fatah, que é, digamos assim, o partido político que governa a Cisjordânia. A OLP é um grupo laico-palestino, querendo dizer, o que ancora a OLP, desde o início, nunca foi religião, nunca foi o Islã. Sempre foi um movimento nacionalista mesmo para expulsar Israel e fazer de toda a região um país árabe palestino. O grande ataque, meio que fundador da OLP, é o ataque na Olimpíada de Munique, quando 12 atletas israelenses foram assassinados. Eles foram mantidos como reféns no seu dormitório durante diversos dias, tal. Quer dizer, foi uma coisa muito comovente. Nessa fase, quando está acontecendo quando o OLP se mostra um adversário diferente com o qual Israel nunca tinha lidado, porque Israel estava habituada a lutar guerras, né? Egito invade, Jordânia invade, Síria. Você tem um país, exército regular, outro exército regular, você faz seus planos de batalha. Com terrorismo é diferente. De repente é bomba em ônibus, bomba em escola, atleta sendo sequestrado, avião sendo sequestrado. A lógica com terrorismo é diferente. E nesse momento, para algumas pessoas dentro do governo de Israel, ao longo dos anos 70, parece uma boa ideia alimentar os movimentos palestinos religiosos, principalmente na faixa de Gaza. A faixa de Gaza e a Cisjordânia não faziam parte do território de Israel, tá? A faixa de Gaza foi conquistada na Guerra dos 6 Dias, em 1967. A Cisjordânia foi conquistada na Guerra do Yom Kippur, em 1973. Do que a gente está falando aqui? O Egito decidiu invadir Israel.
invadiu, Israel foi lá e botou seu exército e decidiu criar um território entre Israel e o Egito para se proteger de uma futura invasão. Então, tomou a península do Sinai e tomou a faixa de Gaza. Depois houve um acordo de paz, isso no final dos anos 70, o acordo de Camp David, e Israel devolveu a península do Sinai para o Egito, mas manteve a faixa de Gaza sob seu controle. Aí foi a mesma coisa, quando a Jordânia tentou invadir o Israel, em 1973, tomaram a Cisjordânia e mantiveram a Cisjordânia ali como uma área entre Israel e a Jordânia de defesa. Pois bem, nesse momento, nos anos 1970, parecia uma boa ideia, não, vamos pegar essa turma de Gaza que está começando a se organizar, que é uma turma mais religiosa, e vamos dar uma força para eles, porque isso pode dividir o movimento palestino, tá certo? Sabe aquela coisa, dividir para conquistar? A ideia, essencialmente, era essa. Então eles começam a reforçar vários pequenos grupos religiosos. Alguns eram radicais? Eram radicais no sentido de religiosamente radicais, entendeu? Achavam que tem que ficar estudando o Corão, que tem que ficar indo para a mesquita, quer dizer, que tem que viver uma vida religiosamente radical, tem que seguir aqueles hábitos alimentares estritos, tal. Agora, para Israel, o fato de eles serem fundamentalistas religiosos, o que parecia para Israel importante e interessante era o fato de que aquele movimento dividia palestinos e o que Israel queria era enfraquecer a OLP, a Organização pela Libertação da Palestina. O que Israel não tinha como saber nos anos 70? O que ela não tinha como saber nos anos 70 é que aqueles vários grupelhos, nos anos 90, iam se tornar um grupo terrorista com objetivo declarado, 2 décadas depois, tá? Com o objetivo declarado de destruir Israel e que se tornaria um problema muito maior do que a OLP. Assim como Israel não podia prever nos anos 70, que também nos anos 90 o Arafat ia se encontrar com o primeiro-ministro israelense em Oslo, ia fazer um acordo de paz, ia abandonar armas e tudo mais. São aquelas coisas que a história se deu assim. A OLP deixou de ser uma ameaça militar, a OLP decidiu se tornar um partido político e tá bom, vamos começar a conversar sobre a paz e nós queremos governar, a gente quer cuidar do nosso povo, tudo mais. Que esse se tornou o discurso do OLP. Enquanto que aqueles grupos religiosos decidiram que a missão principal deles era destruir Israel. Então, sim, Israel tem relação com o nascimento dos grupos que mais tarde viriam a se juntar e formar o Hamas. Mas não é verdade que Israel alimentou o Hamas. 20 anos fazem diferença, sabe? Gente, eu passei a quinta-feira inteira trabalhando na edição de sábado. O Leonardo Pimentel, um dos editores executivos aqui do meio, também passou craque em história. Passou a quinta-feira e metade da sexta trabalhando. Nós dois produzimos um super levantamento histórico. Tipo, a gente começa milênios atrás. Como é que é essa relação entre árabes e judeus pelo controle de Jerusalém? A gente conta a história inteira, até agora. Quer ler? Na edição de sábado, basta assinar o meio, tá um baita material. Eu sou Pedro Doria, editor do meio, e esse é o ponto de partida. Ian Carmo tem uma pergunta ou um comentário que eu acho que é super relevante a gente discutir. Ian Carmo. Pedro, concordo em gênero, número e grau com o que disse. Acho só importante haver uma pontuação de que o Hamas não representa os palestinos. A esmagadora maioria dos palestinos não compactua com essas ações. Ian,
no mundo organizadinho, no mundo bonitinho, no mundo no qual nós gostaríamos de viver, você talvez estivesse certo. Mas olha, a pesquisa mais recente que a gente tem é uma pesquisa de 2021, ou seja, tem 2 anos de idade e coisas podem ter mudado desde então. Mas essa pesquisa, que foi uma pesquisa do Palestinian Center for Policy and Survey Research, determina que 53% dos palestinos acreditam que o Hamas é o grupo que mais merece estar no comando da causa palestina. Tá? O Fatah, que é o grupo que governa a Cisjordânia, tem apenas 14% de apoio. Quer dizer, não diria 53%, não é a esmagadora maioria dos palestinos, mas a gente pode falar que, pelo menos 2 anos atrás, a maioria dos palestinos aprovavam e consideravam que o Hamas era o melhor a guiá-los. Tá? Tem uma pesquisa mais recente, que é uma pesquisa de um instituto americano, que não tem experiência em conduzir pesquisas na região, mas que conduziu uma pesquisa. É uma pesquisa de junho desse ano, que é do Washington Institute. E aí é feita não na Cisjordânia e Gaza, mas apenas em Gaza. E o que eles ouviram é que 62% dos moradores de Gaza, é uma maioria maior, por assim dizer, gostariam que o Hamas mantivesse o cessar-fogo com Israel. Ou seja, preferiam que o Hamas não buscasse um conflito com Israel. Então aí você pode dizer que sim, o Hamas não teria, se essa pesquisa estiver correta, e é a única que nós temos, e as pessoas não querem bomba na sua cabeça, né? Então é bastante razoável acreditar que é de fato que 62% dos palestinos moradores de Gaza preferiam manter o cessar-fogo. Isso não quer dizer que não haja apoio ao Hamas. Agora, vamos temperar o que quer dizer esse apoio, tá? A população de Gaza é muito mais jovem do que a população da Cisjordânia. Você tem muitos adolescentes e jovens adultos. O Hamas governa desde 2006, 2007, 2008, Gaza. E governando Gaza tem total controle sobre as escolas, sobre essencialmente todos os veículos de comunicação. Quer dizer, a gente está falando de uma maioria de população que, em essência, se criou sendo informada a respeito de o que Israel é, o que o mundo é, pelo Hamas. Então, esse apoio que o Hamas tem, você poderia jogar aí numa conta de uma certa lavagem cerebral. As pessoas não têm acesso... A Gaza é uma ditadura, tá? As pessoas não têm acesso a outras fontes de informação com facilidade. E isso tudo posto, o ponto fundamental é que o objetivo do Hamas não é a paz. É isso que é a essência do meu vídeo de quarta-feira, né? O objetivo do Hamas não é a paz. O objetivo do Hamas é eliminar Israel. E o Hamas parte do princípio de que, como isso é uma obrigação de todo palestino, não tem problema morrer. O Yuval Noah Harari fez uma leitura muito interessante no programa da Christiane Amanpour, na CNN, em que ele fala o seguinte: vem cá, tentando entender o que é o objetivo do Hamas com a ação de sábado, né? É despertar ódio em Israel. É despertar ódio na população de Israel. Para, nesse sentido, manter o conflito vivo e as possibilidades de paz afastadas. Então, o que o Hamas faz, em essência, é afastar ainda mais a possibilidade de paz. Isso não é inocentar o governo de Israel, não, tá? É o governo de Bibi Netanyahu. Isso é uma conversa que a gente tem já. Isso é só compreender qual é o projeto do Hamas. O projeto do Hamas é manter o conflito vivo, e para o Hamas, mortes de palestinos, tá tudo bem. Agora, não quer dizer que o Hamas conseguirá completar o seu objetivo, porque tem uma pesquisa que o Jerusalem Post publicou nessa quinta-feira, e aí é com a população de Israel,
E eles descobriram que 56% dos israelenses, dos cidadãos israelenses, acreditam que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deveria renunciar e que o conflito com a Palestina tende a acabar. Quer dizer, mesmo tendo tido esse pogrom no último sábado, a gente ainda percebe mais de metade da população israelense não interessada no conflito. Em outros tempos, em momentos assim, a reação dos israelenses foi outra. Foi uma coisa de, não, levantar as armas, vamos nos defender e tal. Talvez tenha havido uma mudança de comportamento, de percepção do que está acontecendo na população israelense. Eu acho que se a gente tem que depositar uma esperança nesse momento, é de que esses números do Jerusalem Post não só estejam corretos, como se mantenham e levem a uma troca de governo em Israel. É o que temos. Esses dois comentários eu quero responder juntos, tá? Cristiane Correia. Acho interessante explicar o que é o Hamas. Estou aguardando também um vídeo explicando como Israel trata os palestinos e quais os métodos usados. E aí, na sequência, professor Valdir Almada. E os palestinos historicamente assassinados e estuprados, professor? Estuprados, né? Durante décadas. É, no mínimo, uma opinião dúbia, para não dizer, do lado os interesses fascistas israelenses, imperialistas estadunidenses, sua análise superficial baseada em um fato e uma relação descolada da história das décadas do massacre do povo palestino. Não existe histórico de estupro por soldados israelenses de palestinos, tá? Não existe. Não existe... Talvez você consiga encontrar um caso ou outro, tudo mais. Vamos lá. Desde 1993, com os acordos de Oslo, a Cisjordânia e a faixa de Gaza não estão sob o controle israelense, tá? São regiões autônomas, não fazem um país independente. Os palestinos ainda não assinaram um acordo de independência. 2 foram oferecidos a eles, um em 2000 e outro em 2008, e por motivos que eu já explorei num dos vídeos, eles não aceitaram. Agora, Gaza e Cisjordânia são governados por palestinos. Cisjordânia pelo Fatah, Gaza pelo Hamas. São territórios autônomos. Dependem de Israel para energia, dependem não só de Israel, né? A Cisjordânia tem fronteira com a Jordânia e Gaza tem fronteira com o Egito. Ou seja, comida, energia, água não precisa entrar apenas por Israel. Pode entrar pela Jordânia, pode entrar pelo Egito. A parede, o muro da fronteira com o Egito é muito mais alto e muito menos poroso do que a fronteira, o muro, a cerca, é pelo lado israelense. Evidentemente, Jordânia e principalmente Egito temem muito vazamento de radicais do Hamas para o seu território e tal. Enfim. 2 governos israelenses, um em 2000, outro em 2008, ofereceram um plano de paz. Olha, em essência, Cisjordânia, Gaza, uma ponte de terra entre Cisjordânia e Gaza, o controle sobre metade de Jerusalém, Jerusalém Oriental, e a cogestão do Monte do Templo, porque é terra sagrada tanto para o Islã quanto para Israel, um pouco também para cristãos, né? Então haveria cogestão do Monte do Templo, o controle de metade de Jerusalém, Cisjordânia, Gaza, e aí 1 quilômetro mais para cá, 1 quilômetro mais para lá, meia dúzia de metros, tal. A proposta foi essa. Os palestinos 2 vezes recusaram,
ou nunca disseram sim, nunca disseram não, sequer negociaram, sequer disseram, não, a premissa nós não gostamos, a premissa nós gostamos, não se caminhou. Quando veio o último não, em 2008, isso enfraqueceu pra cacete em Israel os governos moderados, tanto a direita quanto a esquerda. E aí começou uma ascensão de grupos políticos cada vez mais radicais. Por quê? Porque a população israelense entrou lá, mas os palestinos então não estão a fim de discutir paz. Tipo, a gente oferece 2 vezes a formação do país deles, eles não... Não estou entrando no mérito de se os israelenses estão certos ou errados. O fato é, os partidos de esquerda começaram a desaparecer, os partidos de centro começaram a se enfraquecer, e mesmo os partidos de direita tradicionais, como o Likud, começaram a ver o crescimento dos partidos de direita radicais extremistas. Inclusive aqueles que dizem, não tem que dar território nenhum. Parte da política do governo de Israel desde então é a de ampliar o número de assentamentos, quer dizer, criação de colônias judaicas israelenses no território da Cisjordânia. Porque quanto mais bairros você vai criando, mais colônias, né, bairros, você vai criando na Cisjordânia, mais difícil vai ser ali na frente você ceder aquele território para a formação da Palestina. Você vai complicando cada vez mais a possibilidade de um acordo de paz. E é um país parlamentarista, o Netanyahu tem vencido as eleições, nunca tem maioria no partido dele para formar o gabinete inteiro, para ser metade mais um do Knesset, né, do parlamento, então ele vai fazendo aliança com esses partidos radicais. E aí os partidos radicais exigem, mas olha, tem que controlar mais a fronteira em Gaza, tem que controlar mais a fronteira, dificultar, né? Gente sair de Gaza e da Cisjordânia para trabalhar em Israel e vice-versa, entrada de produtos pelas fronteiras israelenses em Gaza e Israel e Cisjordânia, e ampliação dos assentamentos. Só piora. É isso. Gente, o governo Netanyahu é um governo Bolsonaro de Israel. A gente não precisa fingir que é outra coisa. O governo Netanyahu é um governo Bolsonaro de Israel. O primeiro governo do Netanyahu lá atrás não era assim, não. Mas esse governo... Foi o partido do Netanyahu que fez o último plano de paz, tá? O Likud. Com outro primeiro-ministro, o Ehud Olmert. Mas é isso. A coisa só piora. E aí vai piorando. O Hamas vai se fortalecendo. E aí a gente chega ao ponto dessa explosão. A questão fundamental agora é o que o Netanyahu quer fazer, o que o Netanyahu está fazendo. O Netanyahu vai horrorizar, entende? E vai matar gente que não acaba mais. Por que o Netanyahu vai fazer isso? Primeiro porque houve de fato um ataque, e houve um ataque para um grupo que é o governo de Gaza. Então você ataca. Não é diferente do que os americanos fizeram no Afeganistão. A Al-Qaeda é protegida pelo Talibã, o Talibã é o governo do Afeganistão. Vocês entregam Osama Bin Laden, vocês entregam a Al-Qaeda? Não entregam, então vocês são os inimigos. O Netanyahu está interpretando da mesma forma. O Hamas é o Talibã, entendeu? Tudo bem, vocês fizeram um ataque, isso é um ataque à soberania de Israel, nós vamos responder militarmente. Vai ser uma coisa horrorosa. O objetivo do Netanyahu é mais político, entendeu? É claro que tem cinismo nessa coisa. O objetivo dele é mais político do que militar, entendeu? É claro que Israel é superior militarmente a Gaza. O Netanyahu não vai impedir novos ataques se por acaso ele derrotar militarmente Gaza. Gaza já está submetida militarmente, entende? De saída. A esperança dele é que Netanyahu, recupere a popularidade dele. Porque aí é outra coisa que é importante compreender. O que tem elegido a direita radical e o Netanyahu esses anos todos, desde a última recusa de acordo de paz?
O que tem elegido é a promessa: só eu sou capaz de deixar vocês, Israel, seguros. A população israelense não quer vingança, quer segurança. E, em essência, o pior ataque à população civil de Israel na sua história, desde 1947, desde a fundação, aconteceu sob o governo Netanyahu, agora no último sábado. Ou seja, a promessa essencial que o Netanyahu fazia, de só eu vou deixar vocês seguros, ela foi quebrada. Ela foi rompida. E foi rompida, tudo indica, por incompetência. Entendeu? O governo está mais preocupado com a Cisjordânia do que com o lugar onde tem de fato terrorista, que é Gaza. Tirou o olho, não prestou atenção, e botou gente de partidos nanicos incompetentes no comando da segurança. Os caras não sabem fazer. Então todo um trabalho de excelência em segurança e inteligência que Israel tradicionalmente tem, porque isso tem, foi jogado fora. A esperança para evitar uma grande tragédia de grandes proporções é a democracia israelense. É gente na rua querendo derrubar o governo Netanyahu. Porque se não houver isso, desculpa, gente. Fim de semana, meio de feriadão, todo mundo querendo não pensar nessas coisas, né? Esse é o mundo que nós temos hoje. Até segunda. Olá, eu sou Sérgio Rodrigues, autor deste livro, Elsa, a Garota, que conta a história de uma moça inocente assassinada pelos companheiros do Partido Comunista em 1936. O maior erro da história da esquerda brasileira, combustível de uma histeria anticomunista que dura até hoje. Negada à esquerda, abusada à direita, Elsa sumiu. Ninguém sabia quem era ela, onde nasceu, que idade tinha, até agora. Aqui no meio, eu trago finalmente as peças que faltavam para contar um episódio crucial, tristíssimo, da nossa história.